O Fluminense está numa situação muito ruim, é 17º no Campeonato Brasileiro, está a 2 pontos de diferença para sair da zona de rebaixamento. E por isso deve ficar desesperado? Eu acho que ainda dentro de um nível aceitável de desespero, pelo menos. Mas fato é, com os jogos desta quarta-feira, a gente precisa trazer um ponto hoje lá do Morumbi. Vamos ver como aqui neste pré-jogo de São Paulo e Fluminense. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo mundo aqui no canal Rádio Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista, sou o Tricolor. Estou aqui neste vídeo de pré-jogo, primeiramente falando para você deixar seu like. Você sempre esquece. Você aí, Larissa, você, Cláudia, você, Mariana, falando que eu só falava nome de homens aqui, mas realmente as mulheres dão muito mais like. Então você, Agenor, você, Lucas, você, Sandro, falando do nome de jogadores recentes do Fluminense, dê o like aqui embaixo, vocês todos aqui, beleza? Vamos falar, antes de mais nada, sobre o OneFootball, o anúncio da OneFootball. Tem gente que às vezes fala, ai meu Deus, 1 minuto e meio de anúncio. Cara, só avançar, o YouTube é bom por causa disso. Mas se você não avançou, assiste aqui e baixa o aplicativo da OneFootball. É o aplicativo presente em mais de 180 países. Por lá você fica bem informado de notícias. Eles fazem clipe de notícias de vários sites, etc. E também para jogos como o de hoje, que o jogo é só no Premiere, o jogo é 7h30 da noite só no Premiere, baixa o aplicativo, marca esse jogo para receber notificação e recebe a notificação aqui, ó. Saiu o cartão amarelo, saiu o cartão vermelho, saiu o gol, saiu... Você vai receber tudo no seu celular, beleza? Usa o link que tá aqui na descrição e seja feliz. Mas ser feliz de verdade você vai ser com o resultado positivo do Fluminense, que eu sei. E você, assim como eu, deve estar um pouco desesperado. A gente não faz gol desde aquela partida lá de trás, já faz bastante tempo no jogo contra a Chapecoense. Dos últimos 5 jogos a gente fez 2 gols. Enfim, é um drama sem limites a vida do Fluminense. A gente se fez 2 gols nos últimos 5 jogos, faltam 2 pontos ainda pra gente sair da zona de rebaixamento. E os resultados desta quarta-feira, a vitória do Atlético Mineiro e o empate do Cruzeiro contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, fazem com que a gente abra o olho e de que a derrota, por mais que seja um resultado comum pelas situações que os times têm jogado, né, tanto São Paulo quanto a Fluminense, as posições na tabela, o nível do elenco e etc., por mais que seria comum a gente perder o jogo, a gente tem que trazer pelo menos um empate lá do Morumbi. E por que eu digo um empate? Porque se eu falar vitória aqui é mole, né? Eu falo que vitória a gente ganha todo jogo. Não, aqui a gente não tem maluquice, a gente tem realidade. E eu falo empate porque mesmo o empate não tira a gente do Z4, mas deixa a gente no mínimo ali 1 ponto, né? Porque Ceará e Botafogo também jogam hoje no mesmo horário, ou seja, vale a pena baixar o OneFootball, igual eu falei lá atrás. Marca esses jogos também, você assiste o do Flusão e marca esses jogos para você receber as notificações ao vivo. Por quê? Porque esses jogos influenciam na vida do Fluminense. Uma vitória hoje com uma vitória do Ceará e uma vitória do Botafogo, por mais que seja bom, o Fluminense volte a sair da zona de rebaixamento, etc., ela tem pouca influência na tabela. Mas o que eu sempre falo aqui, a tabela só importa na 38ª rodada. O que importa agora é fazer pontos. E o Fluminense precisa pelo menos fazer um. Não necessariamente sair do Z4 nessa rodada, mas tem que encaminhar uma saída do Z4 e mostrar que pode fazer um resultado difícil. O Fluminense até dos últimos jogos, todo jogo que era difícil, o Fluminense não arrumou nada. Ou então arrumou, quando era pra vencer, arrumou empate, enfim. O Fluminense precisa arrumar pontos num jogo difícil. E um bom jogo para isso é hoje. Falando de bola em campo, é até difícil falar de bola em campo porque a semana foi conturbadíssima fora das 4 linhas do Fluminense, mas que com certeza isso tem uma influência dentro de campo. Porém, Marcão decidiu manter o mesmo time que jogou contra o Vasco para entrar de titular contra o São Paulo. A mesma escalação. Teve até ali algumas dúvidas em relação a Yuri, mas nenhum problema, vai 100% para o jogo. E também em relação ao lateral direito Gilberto, o Igor Julião chegou a treinar entre os titulares na terça-feira, porém é Gilberto mesmo quem vai de titular contra o São Paulo. Contra o Vasco, o time do Fluminense foi mais sólido ali na defesa, teve uma quantidade grande até de criação de chances no ataque, mas saiu no 0 a 0 e a gente fica sempre com aquela pulga atrás da orelha, né? Que é, fez uma boa atuação, foi bem seguro na defesa, no ataque conseguiu criar jogadas contra um time do Vasco que não é lá grandes coisas e ainda fez uma partida ruim dentro do limite que ele tem.
Ou seja, o esquema foi realmente bom ou foi o adversário que contribuiu muito? A gente vai saber disso hoje contra o São Paulo, né? Vamos ver como que vai ser esse jogo contra o São Paulo para saber se realmente o esquema é bom e vem funcionando melhor do que os outros esquemas tentados, as opções de jogadores, enfim. Ou se era só porque o Vasco tinha dado o jogo pro Fluminense e a gente não pegou. Vamos à escalação. Muriel no gol, Gilberto na lateral direita, a zaga com Nino e Digão e a lateral esquerda com Caio Henrique. O meio de campo com Yuri, Alan, Daniel e Ganso. O ataque com Johnny Gonzalez e Marcos Paulo. Esse é o time escalado por Marcão. Aí você olha essa escalação que tá aparecendo aí do lado e pensa, gente, não tem novidade nenhuma pro time do Fluminense nessa partida, né? Errado. Tem novidade sim, pode sair aí a escalação, porque o que eu vou falar é de banco de reservas. Se você olha pro banco, você não vê João Pedro lá. Ele não gostou de ser barrado, segundo a matéria do Netflu. João Pedro não gostou de ser barrado de ir pro banco de reservas, começou a ficar mais relapso nos treinos e etc. E a diretoria do Fluminense, no caso a diretoria técnica do Fluminense, né, não a diretoria estatutária, o corpo técnico do Fluminense teve uma decisão de afastar o jogador e não levá-lo para a viagem, tanto para o jogo contra o São Paulo, quanto para o jogo contra o Inter. Em paralelo a isso, a gente tem um outro jogador também jovem, de 20 anos, no caso João Pedro tem 18, jovem de 20 anos chamado Evanilson, que você conhece bem, que estava jogando o Campeonato Sub-20, agora que acabou, ele veio para o treinamento do profissional e, segundo a reportagem lá do Paulo Brito no Netflu, está comendo a bola. Essa foi a descrição que ele fez e, ou seja, está se dedicando 100% aos treinos, estará no banco contra o São Paulo e eu não duvido nada de que ele seja a primeira opção de Marcão para entrar na parte ofensiva. Escreve o que eu tô te falando. A arbitragem da partida será feita pelo senhor Daniel Nobre Bins, do Rio Grande do Sul. Eu, quando olhei o nome do árbitro, já fiquei meio curioso, falei, cara, não me lembro desse nome de árbitro não, deve ter apitado 1 ou 2 jogos do Fluminense, pesquisei e ele nunca apitou o jogo do Fluminense. É um árbitro que começou aí mais recentemente. No ano passado apitou muitos jogos da Série B, nesse ano já apitou alguns da A e alguns da B. E a única relação dele com o Fluminense ali em algum jogo foi que ele foi o VAR, né? Ele estava no árbitro de vídeo na partida contra o São Paulo no primeiro turno, a derrota por 2-1 aqui no Maracanã. Foi ele, inclusive, quem avisa o Anderson Daron de que o Alan pulou para cabecear com o braço aberto, a bola tocou na mão dele e de que seria pênalti pro São Paulo naquele último lance do jogo. Ao meu ver, hoje, olhando como um acerto. Ele acertou e realmente era para ter dado aquele pênalti. Então, assim, vamos averiguar, né? A gente não tem nenhum histórico dele para poder dizer se é um árbitro que tem tendências a erros, etc., considerando que ele não apitou jogos do Fluminense, então não tá fresco na nossa memória os jogos que ele já apitou. Vale dizer sobre o São Paulo, de que é o time treinado pelo aquele que é amado por muitos, odiado por outros muitos também tricolores, Fernando Diniz. Apesar dele não ter implementado todo o estilo dele como ele fez no Fluminense, porque, enfim, ele não teve tempo de treinar como ele teve aqui, o time tem ali as suas características que a gente vai reconhecer bastante. Esperamos hoje que o desempenho de Fernando Diniz seja um desempenho de Fluminense no Campeonato Brasileiro sob o comando dele e de que a gente saia do Morumbi com a vitória. Não se esquece do like, de se inscrever e de saber que tem que ativar o sininho, porque é logo ali 20 minutinhos ali depois, meia hora depois do jogo, já tem Análise Pocket aqui no canal. Saudações tricolores e até a próxima. Valeu! Caraca, você por aqui, você chegou até o final desse vídeo, então você gosta bastante aqui do canal, né? Então se gosta bastante, aproveita para acompanhar. Aqui em cima o vídeo mais recente que eu enviei e aqui embaixo um vídeo que o YouTube separou especialmente para você. Não se esquece que é para apertar aqui para se inscrever e, claro, muito obrigado pela moral que vocês têm me dado.